Vamos lá, pessoal do terceiro ano. Bem, pessoal, hoje a gente vai estar fazendo a primeira aula de revisão de física, né, para vocês. Lembrando a vocês que da importância de vocês estarem fazendo as atividades do Tarefa Online e fazendo as atividades do livro também, tá tirando as dúvidas com a gente, tá entrando em contato para tirar as dúvidas com a gente, tá, pessoal? Através do WhatsApp, tá bom? Lembrando a vocês também que essa próxima semana a gente vai estar colocando as atividades, as primeiras avaliações bimestrais pela plataforma SAS para vocês estarem fazendo, tá bom? Bem, pessoal, a gente vai fazer com a retomada dos conteúdos que a gente já viu até agora, começando por dilatação, nesse caso, dilatação em sólidos e líquidos, tá? Depois a gente vai tá continuando aí com os próximos capítulos aí para vocês, tá? Bem, a dilatação térmica, né, que nesse caso aqui dos sólidos, né, todos os sólidos, os corpos, né, são aquecidos, apresentam dilatação térmica, ou seja, o aumento ou a diminuição, mais especificamente relacionada ao aumento, né, desses corpos, né, das dimensões desses corpos através do aumento da temperatura, está diretamente relacionado a isso, né? E aí a gente vê, por exemplo, os dois exemplos aqui, né? A calçada aqui ela racha, né, por ter dilatado e não ter mais espaço, tá? E aqui também os trilhos aqui eles começam a entortar por dilatação térmica também, tá bom? Tudo bem. A dilatação térmica, pessoal, ela é caracterizada como dilatação linear, que é quando você considera a dimensão de comprimento, né, como sendo a direção mais significativa, né? Dilatação superficial, quando você tem dilatação em duas dimensões, e a dilatação volumétrica é mais associada a problemas mais reais, que é a dilatação no volume, o aumento ou diminuição do volume através da variação de temperatura, tá? Então, a dilatação linear ela é uma dilatação em uma das dimensões, nesse caso que é relacionado ao comprimento, tá, pessoal? Apresenta alteração considerável quando o corpo é submetido a variações de temperatura, tá? Então, você tem um corpo com uma velocidade, um comprimento inicial L0, tá? Quando ele é submetido a variação de temperatura, ele aumenta de delta L, né? Isso já foi explicado várias vezes. Esse aumento de temperatura se dá devido a, por exemplo, ganho de calor, né, por várias fontes de calor que existem, né, pode ser fenômenos naturais ou fenômenos mesmo artificiais, tá? A variação de comprimento, em termos matemáticos, ela é diretamente proporcional à variação de temperatura, lembrando que a variação de temperatura é a temperatura final menos inicial, tá? E é também diretamente relacionado ao comprimento inicial e o alfa que nós chamamos de coeficiente de dilatação linear, que depende de cada material, é uma constante que depende de cada material, tá? E em termos também, você pode calcular o comprimento final em termos também dessa mesma equação aqui, tá? Essas duas equações são iguais, tá bom, pessoal? Bem, o coeficiente de dilatação linear pode ser calculado em termos da variação de temperatura e variação do comprimento, tá? Lembrando que a unidade do coeficiente de dilatação linear ela é o inverso da unidade da variação de temperatura, ou seja, é 1 sobre Celsius ou 1 sobre Kelvin se for em unidades do SI, tá? Que é Celsius a menos 1 ou Kelvin a menos 1, tá bom? Bem, aqui existe para vários tipos de materiais os coeficientes de dilatação linear associados a cada um deles, lembrando que o coeficiente de dilatação depende do material, ou seja, da constituição química, né, do material, de como é que ele é formado, tá? De como interagem as moléculas do material, lembrando que geralmente as ligas metálicas são as que têm maiores coeficientes lineares, tá, de dilatação. E aí a gente vai para a dilatação superficial. A dilatação superficial é a dilatação em duas dimensões, a gente já leva em consideração agora o comprimento, por exemplo, a largura, tá? Geralmente a gente associa a problemas que têm chapas metálicas, né? Ou qualquer objeto no qual a superfície tenha uma área muito maior, muito mais significativa do que a espessura, tá, pessoal? Então você tem aqui uma área inicial, se ela é submetida a uma variação de temperatura ou um ganho de calor, ela aumenta ou pode diminuir também, mas não tão significativamente quanto aumentar com o aumento da temperatura. A variação na área ela é diretamente proporcional à variação de temperatura e é relacionada à área inicial multiplicada por o beta, que é o coeficiente de dilatação superficial. Esse coeficiente de dilatação superficial ele pode ser relacionado ao coeficiente de dilatação linear, sendo que o beta é igual a 2 vezes o alfa, tá, pessoal? Aqui também é uma outra maneira também de você encontrar a área final em termos das variações de temperatura do beta e da área inicial, tá ok? A relação que existe entre o beta e o beta é igual a 2 vezes alfa, a gente já viu isso várias vezes, e o beta também tem o mesmo, né, todos os coeficientes de dilatação têm a mesma unidade, né, o inverso da temperatura ou o inverso do Kelvin para unidades do SI ou o inverso do Celsius para unidades que a gente utiliza usualmente, tá?
Para dilatação volumétrica, a gente tem agora o aumento, ou nesse caso diminuição, mas mais especificamente o aumento do volume, né, de um sólido qualquer, tá? Que ele está pensando, por exemplo, num cubo com volume inicial. Quando você aquece, ou seja, você aumenta a temperatura, né, você varia a temperatura que está incidindo sobre ele, a variação de temperatura nele, ele tem um aumento, né? Ou seja, ele ganha calor e aumento de tamanho. Isso quer dizer que o volume dele aumentou, né, diretamente e é diretamente relacionado à variação de temperatura, tá, pessoal? A gente leva em consideração agora 3 dimensões, que é a comprimento, a largura e a altura, tá? A gente pode também calcular o volume final em termos da variação de temperatura, do gama. O gama é o coeficiente de dilatação volumétrica. Esse coeficiente de dilatação volumétrica ele tem uma relação com o coeficiente de dilatação linear, que é 3 vezes o coeficiente de dilatação linear, por ser em 3 dimensões, e do volume inicial, tá? Então, como já falei anteriormente, o gama é 3 vezes alfa, e também a unidade dele no SI é 1 sobre Kelvin, ou para unidades usuais, 1 sobre Celsius é menos 1, tá, pessoal? Existe também algumas observações, a gente pode fazer uma relação entre os 3 coeficientes através dessa equação, tá? Aqui ele mostra algumas observações quanto aos tipos de materiais, lembrando que geralmente os materiais que sofrem mais dilatação são, por exemplo, ligas metálicas, por serem bons condutores de calor, mas existem outros materiais que também sofrem dilatações com facilidade, tá, pessoal? Pessoal, até aqui a gente falou um pouco sobre dilatação em sólidos. A gente vai falar rapidamente também sobre dilatações em líquidos, né? Então, na realidade, o líquido ele só faz sentido a gente falar o volume dele quando ele está dentro de um recipiente. Geralmente, o recipiente que a gente utiliza é vidro ou qualquer outro tipo de recipiente, né? E quando você submete o objeto, o vidro, né? Ou no caso o recipiente com o líquido dentro, obviamente o objeto ele vai dilatar e o líquido que está dentro dele também vai dilatar. Isso tem que ser levado em consideração, tá? Então, quando você aquece, né? Além de dilatação, né? Nesse caso aqui ela é idêntica, né? Mas você aquece o material, o volume desse material, que no caso do recipiente ele vai dilatar, obviamente, né? E aí a gente vai ter o que nós chamamos de dilatação aparente, né? E dilatação, só um momento, dilatação aparente, tá? E a dilatação real, tá, pessoal? E aí mostrando em termos das equações de dilatação volumétrica, a dilatação ao volume, né, nesse caso aqui a variação do volume para a dilatação aparente, né, que a dilatação aparente do líquido ela é dada em termos do volume inicial de líquido, que está, né, multiplicado pelo coeficiente de dilatação do líquido, também associado nesse caso, a composição química do líquido, por exemplo, água ou qualquer outro tipo de líquido que você colocar terá coeficientes de dilatações diferentes, e obviamente é diretamente relacionado à variação de temperatura também, tá, pessoal? Para a dilatação do recipiente, ela segue as mesmas regras de dilatação em sólidos, né? Lembrando que a variação do volume, nesse caso aqui, ou seja, a variação do volume do recipiente é igual ao volume inicial do recipiente, multiplicado pelo coeficiente de dilatação volumétrica do recipiente, e a variação de temperatura também dado no recipiente, tá, pessoal? A partir disso, a gente encontra algo que nós chamamos de dilatação real ou dilatação do líquido pela soma das duas dilatações, tá? Então, a gente define a dilatação do líquido, tá? Ou seja, a dilatação volumétrica do líquido sendo igual à dilatação aparente, nesse caso aí, mais a dilatação do recipiente, tá? Então, a gente tem que levar em consideração essas duas quantidades, obviamente, porque não tem como você, por exemplo, submeter o líquido a uma diferença, né, de temperatura, ou você ter como colocar ele para ganhar calor, se não colocar ele em um recipiente. Não tem como você definir o volume dele sem que ele esteja dentro de um recipiente com o volume já pré-definido, tá, pessoal? A dilatação do líquido, nesse caso real, ela pode ser, né, calculada pela mesma ideia, né, nesse caso de dilatação volumétrica que a gente viu anteriormente, né, volume inicial, gama, nesse caso aí, o coeficiente de dilatação do líquido e variação de temperatura, tá? E a partir disso a gente pode construir também a relação que existe entre os coeficientes de dilatação tanto do líquido quanto do recipiente através da equação, tá? Se só substituir do líquido, a aparente e a do recipiente, você consegue, fazendo o cancelamento entre essas variáveis, a relação entre os coeficientes de dilatação de cada um dos materiais envolvidos, tá, pessoal?
Bem, essa parte de dilatação anômala eu vou deixar para vocês dar uma olhada, tirar em dúvida, tem mais a ver com a dilatação anômala da água, tá? Essa parte final também. A gente vai iniciar agora falando um pouco sobre troca de calor. A gente sabe que, na realidade, o calor ele é definido como uma energia em trânsito, está mais relacionado também com variação de temperatura e energia cinética média das partículas, tá? Então, a gente vai lembrar que a grandeza física, a temperatura é uma grandeza física escalar que mede o grau de agitação das partículas. Nesse caso aqui, o grau de agitação molecular ele é diretamente proporcional à energia cinética média das partículas. O fluxo de calor ele é definido, por exemplo, em termos da variação de temperatura, tá? A energia térmica em trânsito, que nesse caso é o calor entre corpos de diferentes temperaturas, isso é a definição básica de calor, né? Forma de transferência de energia entre corpos de maior para menor temperatura, ou seja, isso que ele quer dizer que o calor ele flui de um corpo que tem maior temperatura para uma menor temperatura, e a partir disso depois eles entram em equilíbrio térmico, cessando assim o que nós chamamos de fluxo de calor, tá, pessoal? Então você tem dois corpos com temperaturas diferentes A e B. O fluxo de calor, nesse caso a temperatura de A é maior que a de B, ele surge na direção de A para do corpo A para o corpo B. A partir de um certo momento, quando as temperaturas desses dois corpos são iguais, cessa o fluxo de calor e aí a gente entra em equilíbrio térmico, como a gente já viu várias vezes, tá? Bem, os tipos de transmissão de calor, a gente sabe que tem a condução térmica, né? Na realidade ela é bem conhecida como em materiais tipo ferro, né? Ela é a propagação do calor, em que a energia térmica passa de partícula a partícula, e o transporte sem matéria, ou seja, é apenas o fluxo de calor, ou a gente pode até pensar no meio fluido, né? num modelo fluido, né? Então ela é o trânsito de calor por dentro de um material qualquer, tá, pessoal? Ela ocorre principalmente nos metais, que são bons condutores térmicos, tá? E a gente tem também, como outro exemplo de processo de troca de calor, de fluxo de transferência de calor, a convecção térmica, tá? O exemplo que ele dá aqui ela é a propagação de calor agora com o transporte de matéria, e ela ocorre somente em líquidos ou gases. A gente tem, por exemplo, aqui um recipiente com água, né? Então você adiciona calor aqui embaixo, né? Esse líquido, a água quente que está no interior, ela vai subir, né? Que ela está menos densa, ela sobe enquanto a água fria desce. Mais densa, esse movimento da água é chamado de corrente de convecção. Então, essa água, quando ela sobe, faz com que essa água que está mais fria, ela desça e se aqueça, tá ok? Então, isso é um segundo processo de transferência, né, ou troca de calor, tá? Chamado de convecção térmica, tá bom? E o terceiro e último problema o terceiro e último processo que a gente vê é o que nós chamamos de radiação térmica. A gente vê muito, né, nesse caso aqui, é a propagação de calor através de ondas eletromagnéticas. Como a gente sabe, geralmente essas ondas são chamadas de ondas de calor, principalmente raios infravermelhos, ou seja, ondas, raios luminosos, né, por exemplo, radiação, energia radiante vindo do Sol, né, essas ondas de calor que vêm, por exemplo, que aquecem a Terra, tá? Elas são, nesse caso aqui, trazem consigo energia de origem térmica que é transferida para a superfície da Terra, aquecendo assim o planeta, tá, pessoal? Então, a propagação de calor através de ondas eletromagnéticas é chamada de irradiação térmica, tá, pessoal? Bem, aqui tem um exemplo da garrafa, né, da garrafa térmica, que é uma maneira de você tentar, nesse caso aqui, impedir, né, a troca de calor com o meio interno com o meio externo, pelo estudo desses três métodos de propagação, desses três processos de propagação de calor, tá? Aqui ele fala sobre calor sensível, essas definições todas já foram faladas para vocês, tá? Fala também sobre calor latente, vou deixar para que vocês possam ver. Na realidade, tudo isso ele pode ser deduzido através da equação fundamental da calorimetria, que na realidade é uma equação que a gente já viu muito, né? Que está relacionada à conservação de energia em estudo, né? Na realidade, de termometria, né? E que envolve energia de origem térmica, tá, pessoal? Então, essa é a equação fundamental da calorimetria, que define todas as outras grandezas físicas, como capacidade térmica, calor latente e calor específico, tá bom? Tudo bem. Aqui ele só fala, aqui no início ele fala, no final ele está falando que as trocas de calor seguem a lei de conservação, como a gente já falou anteriormente. Isso quer dizer que o calor não pode ser criado nem destruído, na realidade ele só pode ser transferido de um ambiente para o outro, tá, pessoal? Ou de um corpo para o outro, tá? Então a soma total da quantidade de calor recebida, mais a soma total da quantidade de calor cedida, obrigatoriamente tem que ser igual a zero. O que isso quer dizer?
que a quantidade total de calor recebido tem que ser igual à quantidade de calor cedido, ou seja, o calor só pode ser transferido de um corpo para outro e nunca criado ou destruído, tá bom? Ela segue uma lei de conservação. Bem, nessa parte aqui ele define o que nós chamamos de fluxo de calor, né? Mais especificamente falando sobre lei de Fourier, tá? Ele diz que o fluxo de calor, nesse caso aqui, ele é igual a uma potência, na realidade é definido como uma grandeza bem parecida com potência, né? Mas nesse caso aqui para dentro de algum material, né? Então a gente tem que o fluxo de calor é a quantidade de energia por tempo, tá? A gente sabe que potência é definida dessa forma, tanto nas várias áreas da física como a gente já viu, tá? Ela é definida como cal por segundo, ou no SI ela pode ser definida como joules por cal aqui, tá, pessoal? A quantidade por segundo, tá? A quantidade de calor, o que é a quantidade de calor? É energia em calorimetria, e o ΔT é o intervalo de tempo. Essa lei de Fourier, pessoal, ela é associada, por exemplo, a fluxo de calor que existe entre dois objetos, tá? Que estão ali sendo de alguma forma em contato através de um outro objeto. Então a gente pode pensar que a lei de Fourier enuncia o fluxo de calor, né? Ele mostra aqui, por exemplo, o contato que existe entre esses dois objetos com temperaturas diferentes através dessa barra que tem uma área de seção reta aqui. O fluxo de calor seria a quantidade de calor por tempo que passa desse objeto para esse, caso esse tenha temperatura maior. Nesse caso aqui ele diz que a temperatura T1 é maior do que a T2, tá? E aí, a gente sabe que se a temperatura desse é maior do que esse, isso aqui é um condutor térmico, né? Um bom condutor térmico que oferece pouca resistividade ao transporte de calor, pessoal. O calor vai fluir desse objeto para esse, tá? E aí a gente vai ter a quantidade de calor por tempo em relação que passa desse objeto para esse, caracterizado, né, ou escrito em termos matemáticos como em relação ao comprimento dessa barra, tá, com grandezas que levam em consideração o comprimento dessa barra e essa área de seção reta. Isso é o que define a lei de Fourier, ou seja, condução em um sólido linear, que é chamada de lei de Fourier. Ela é o fluxo de calor, ele é igual a uma constante que é chamada de condutividade térmica, isso depende do material que está conduzindo o calor de um objeto para o outro. A gente pode pensar, por exemplo, em duas faces de uma parede, tá? Onde uma face ela está submetida a uma temperatura e a outra está submetida a outra. A partir disso, a gente tem o fluxo de calor entre essas duas faces, tá? E ele é definido aqui como a condutividade térmica, que é a constante, vezes a área de seção reta, tá? Ou seja, a área no qual o fluxo de calor vai passar, multiplicado pela variação de temperatura. Nesse caso aqui, a variação de temperatura que a gente está falando é a temperatura de um objeto menos a temperatura do outro objeto, tá, ok? Dividido pelo L, que é o comprimento, nesse caso aqui, relacionado ao comprimento da barra. Se for uma parede, seria a espessura da parede, tá, pessoal? Então, para uma parede de espessura a gente troca o L aqui, que seria o comprimento, né, da barra, por a espessura da parede, tá? Então, nesse caso aqui, a gente pode pensar duas temperaturas. O fluxo de calor surge nessa direção por o fato de que a temperatura nesse ambiente está maior do que esse ambiente. Então, ele vai surgir na direção do que está maior para o menor, e é calculado através dessa equação aqui, tá bom? Leva em consideração a condutividade térmica, a área de seção reta da parede, ou a área aqui de seção transversal, que para uma parede é um quadrado, tá bom? Tudo bem, para a última parte da nossa revisão, pessoal, a gente vai falar sobre campo elétrico, que é a parte de eletricidade, né? Assunto novo para vocês que do terceiro ano, né? Que estão vendo isso pela primeira vez, seria bom vocês estarem olhando isso com calma, tá? E vamos falar também sobre potencial elétrico também, tá? Então a gente sabe que o campo elétrico, na realidade, ele é uma grandeza de origem vetorial, tá, pessoal? Aqui a gente tem, por exemplo, o modelo de um dipolo elétrico, né? Essas setas aqui são o que nós chamamos de linhas de campo elétrico, lembrando que elas sempre saem do positivo e sempre vão as setas para o negativo para um modelo de dipolo elétrico, ou seja, o modelo de dipolo elétrico são duas cargas, uma positiva e outra negativa, próximas à outra, e a gente consegue, pelo experimento, ver que a representação do modelo do campo elétrico é dada dessa forma aqui, tá? Ok, mas, como eu disse anteriormente, o campo elétrico ele é uma grandeza, né, uma propriedade física estabelecida em todos os pontos do espaço, né? Obviamente, o campo elétrico gerador uma carga, ele se espalha por todo o espaço, tá? E a gente analisa o que acontece ali com as linhas de campo, tá bom? E a gente tem uma carga fonte,
né, tem uma carga prova, a gente só consegue provar que o campo elétrico existe, na realidade, colocando uma carga prova submetida, né, à ação de um campo elétrico gerado por uma carga fonte, obviamente. Se as cargas forem de mesmo sinal, a gente vai ter um campo elétrico de repulsão, né, e se as cargas forem de sinais contrários, a carga prova e a carga geradora, a gente tem um campo elétrico de atração, tá? Então, isso mostra aqui, por exemplo, um exemplo prático, né, que tem aqui a carga fonte e cargas negativas aqui, tá? E essas cargas provas, elas sentem essa circunferência aqui seria a representação do campo elétrico, e essas cargas sentem a ação do campo elétrico sobre elas, tá, pessoal? O campo elétrico, o vetor campo elétrico, a forma de se calcular em termos da força elétrica, que é a lei de Coulomb, é dada pela força elétrica por unidade de carga, ou seja, a razão entre a força elétrica e a carga. Em módulo, a gente só tem que, também vai ser a mesma coisa, né? O campo elétrico é dado por a força por unidade de carga. No SI, a forma de campo elétrico é newtons por coulomb, tá ok? Tudo bem. Bem, em termos da distância, pessoal, entre duas cargas quaisquer, né, a gente pode lembrar que lá da lei de Coulomb, que a força é dada pela constante elétrica vezes a carga geradora, vezes a carga prova, dividido pela distância ao quadrado por unidade de carga. Quando a gente cancela essa carga com essa, a gente encontra que o campo elétrico, em termos da distância e da carga geradora, pode ser dado como a constante elétrica multiplicada pela carga geradora, dividido pela distância ao quadrado, tá bom? Então, ela tem uma relação inversamente proporcional ao quadrado da distância, lembrando que a distância aí é dado em metros e unidades de SI, tá? A relação que existe entre a distância, como a gente acabou de falar, e o campo elétrico é uma relação do tipo hipérbole cúbica, tá? Ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância, e obviamente se você aumenta a distância, ela tem o valor, ou seja, a intensidade do campo elétrico tende a decair com a distância, tá? Ou seja, ela diminui à medida que você afasta as cargas umas das outras, tá? Aqui só mostra que o campo elétrico, assim como a força elétrica e assim como forças do tipo força resultante em mecânica newtoniana segue o princípio da superposição. Se você tem um sistema de cargas com várias cargas, né, com campos, né, gerando campos, o campo resultante em relação a uma carga qualquer ou um ponto qualquer nada mais é do que a somatória dos campos individuais. Aqui nós chamamos de princípio da superposição para campos elétricos, tá bom? Bem, a gente só está mostrando mais uma vez agora aqui as linhas de força agora, não mais para dipolo elétrico, mas sim para monopolo elétrico, né? O monopolo elétrico, por exemplo, positivo, você tem as linhas de campo saindo, né, dele, ou seja, na direção de fora, tá? O negativo, você tem as linhas de campo com as setas entrando, ou seja, na direção dele, tá, pessoal? E o dipolo, como a gente já falou para vocês, ele geralmente é dado por esse modelo aqui, tá? Lembrando que as linhas de campo saem do positivo e vêm para o negativo. E cada vetor desse aqui é um valor do campo elétrico em uma posição do espaço, tá, pessoal? Para fechar a parte de campo elétrico, a gente fala sobre campo elétrico uniforme, né? Na verdade, o campo elétrico uniforme, ele denomina-se uniforme em uma região do espaço. O vetor é o mesmo em todos os pontos da região. E o que isso quer dizer? Ele tem o mesmo valor. Ou seja, o vetor campo elétrico para toda a região do espaço no qual esse campo ele foi gerado, ele tem o mesmo valor, tem a mesma intensidade. Quando acontece isso, esse campo elétrico ele é caracterizado como campo elétrico, ou classificado como campo elétrico uniforme, tá? Nele as linhas de força são retas paralelas igualmente espaçadas, tá bom? Como está aqui no modelo. Então, essa densidade de carga está criando um campo elétrico uniforme com duas placas. A gente pode pensar nessa densidade de carga aqui, criando um campo elétrico uniforme aqui nas duas direções também, que isso aqui é muito utilizado, por exemplo, em estudos de capacitores, tá bom? Bem, agora por fim, a gente fala um pouco sobre potencial elétrico, lembrando que a grandeza potencial elétrica, ela é ali uma grandeza que é relacionada também com energia. Ela é bem utilizada na prática, porque é mais fácil de se encontrar em experimentos físicos, né? Você consegue não só fazer o cálculo mais fácil do potencial elétrico, como também você consegue medir de maneira mais fácil, ou seja, na prática, o potencial elétrico.
A definição de potencial elétrico é uma grandeza escalar também, né, que mede a energia potencial. Nesse caso, a energia é uma potência, nesse caso, o potencial elétrico ele é uma grandeza escalar. O campo elétrico, assim como a força elétrica e lei de Coulomb, tá, que vem da lei de Coulomb, são grandezas vetoriais, tá bom? Então, a energia potencial elétrica existente em um sistema por unidade de carga. Então, ela é definida em termos da energia, né? O potencial elétrico é a energia potencial elétrica definida por unidade de carga, é a razão entre eles dois, né? O potencial elétrico é dado em volts, como a gente já viu, tá? Que pode também ser escrito como joules por Coulomb, que é energia potencial elétrica, né? Que é joules, tá? Definido por Coulomb, que é unidade de carga, tá? No SI, tudo isso aqui é no SI. A energia potencial elétrica, a gente já viu anteriormente que ela é o produto da constante elétrica vezes a carga geradora vezes a carga prova dividido pela distância, tá? Não distância ao quadrado. Tudo bem? No SI, a gente tem que a energia potencial elétrica é dada em Joule, a carga é em Coulomb, tanto a prova quanto a carga geradora, a constante elétrica no vácuo, a gente sabe que é 9 vezes 10 a 9, Newton vezes metro ao quadrado dividido por Coulomb ao quadrado. Isso é a definição universal dela, né? Certo? E a distância é dada, obviamente, em metros. Quando a gente substitui na equação para potencial elétrico, a gente consegue definir o potencial elétrico como sendo, em termos da distância, como sendo a constante elétrica multiplicado pela carga geradora dividido pela distância, tá? Isso minimiza, na realidade, os impactos. A gente tem que resolver muitas contas para poder encontrar. Então, o potencial elétrico geralmente é mais utilizado na prática para resolver problemas físicos, principalmente a parte de circuitos elétricos, que é a aplicação prática dessa teoria. Bem, como a legenda mostra, né, a energia potencial elétrica em Joule, a força elétrica a gente sabe que é em newtons, é uma grandeza de origem vetorial, a carga prova é em Coulomb, a carga geradora também em Coulomb, né, a constante elétrica tem esse valor no vácuo, né, o potencial elétrico é dado em volt e a distância é dada em metros, tá? Aqui existe dois gráficos, né, que com relação ao sinal da carga para o potencial elétrico, né, o gráfico está relacionando o potencial elétrico com a distância, tá? Então, se a carga geradora for positiva, ele tem, né, essa figura, né, decaindo aqui com o aumento da distância. Se ele for negativo, ele tem essa figura aqui, né, tendo um valor aqui também. Nesse caso aqui, aumentando com a diminuição da distância, tá? Isso aí tem a ver apenas com o valor, né, na realidade, da carga, ou seja, o sinal da carga elétrica. Bem, a gente sabe que o potencial elétrico para um sistema de cargas ele segue o princípio da sobreposição também, apesar de ser uma grandeza escalar, ou seja, o potencial resultante do sistema de três cargas é a soma dos potenciais de cada uma das cargas, tá? Se for, sei lá, o potencial de três cargas em relação a um ponto qualquer, você vai somar todas os potenciais de cada carga individualmente, né? Ou seja, ele segue assim o princípio da superposição, como a gente já viu. E definimos também uma grandeza que é utilizada muito em circuitos elétricos, que nós chamamos de diferença de potencial, tá, pessoal? A diferença de potencial entre dois pontos quaisquer, né, por exemplo, ou duas cargas quaisquer, uma QA e uma QB, na realidade é a diferença de potencial de uma carga menos a outra, tá? Então é assim que a gente define DDP ou diferença de potencial, tá, pessoal? Para né, a princípio, né, e isso é uma das primeiras definições que a gente faz até entrar na eletrodinâmica, tá? A gente sabe que as superfícies equipotenciais têm a ver com a superfície nos quais, dentro daquela trajetória, digamos assim, ou daquele círculo, né, o valor dos potenciais é essencialmente o mesmo, ou seja, as linhas equipotenciais, nesse caso aqui, que são para uma carga elétrica positiva aqui, né, gerando essas linhas de campo. Essas linhas aqui equipotencial aqui, o valor do potencial elétrico em cada ponto dela aqui é sempre o mesmo, tá? Por isso que o nome é EQ, quer dizer igual. Tem mesmo potencial em todos os pontos da linha equipotencial, tá? Isso ali foi para um modelo para um dipolo elétrico, ou para um monopolo elétrico. Para um dipolo elétrico, a gente tem as linhas, a representação, né, esquemática da equipotencial, dada por essas linhas tracejadas aqui, tá, pessoal? Também, assim, da mesma maneira, o valor do potencial dentro dessas linhas tracejadas é essencialmente o mesmo, tá? Definindo o que nós chamamos de equipotencial. A equipotencial, se a gente for ver uma imagem mais ampliada, né, ela é
perpendicular às linhas de campo elétrico, tá? As linhas de campo elétrico estão em azul e as equipotenciais estão tracejadas em rosa, tá? Só está mostrando uma imagem mais ampliada, formando um ângulo de 90 graus entre elas duas. Aqui nessa parte a gente define o trabalho de uma força elétrica, tá? Que já é mais associada aí à parte também de energia, né? E aí aqui a gente define o trabalho em termos do potencial elétrico. Como já falei para vocês, é uma grandeza que é muito mais fácil da prática de se calcular e medir, portanto a gente define várias grandezas, e como ela é relacionada à energia e o trabalho, ele é escrito em termos da energia, a gente define o trabalho em termos da DDP ou do potencial elétrico, né, da diferença de potencial entre, nesse caso aqui, entre dois pontos quaisquer. Então, você tem um objeto aqui, uma carga no ponto A do ponto B, a gente quer, ela se movimenta dentro de várias trajetórias saindo de A até B, para que a gente calcule o trabalho, né, de uma força elétrica para trazer ela desse ponto A até esse ponto B, basta que a gente multiplicar a carga pela variação de potencial entre esses dois pontos, tá? Independendo do tipo de trajetória que ela percorreu até chegar sair do ponto A e chegar até o ponto B, tá? Bem, a gente sabe que o trabalho da força elétrica dentro de uma equipotencial obrigatoriamente é zero, porque se o trabalho é definido como a carga multiplicada pela variação do potencial, a gente sabe que a variação do potencial dentro de uma equipotencial é igual a zero, né? Porque os potenciais são iguais. Então, se você tem num ponto A, dentro de uma equipotencial, uma carga qualquer, e ela vai para um ponto B também dentro da equipotencial, os potenciais são iguais, portanto, o trabalho de A para B nesse ponto aqui, nesse caso aqui, é sempre nulo, tá bom? Bem, a gente sabe, né, que existem algumas propriedades relacionadas a campo elétrico e também a diferença de potencial. Isso aqui a gente vai ver um pouco mais quando for falar sobre, por exemplo, capacitores, tá? Tá bem relacionado com as aplicações em capacitores. E a gente fecha falando sobre o potencial elétrico no condutor esférico, tá, pessoal? A gente vai lembrar que o potencial elétrico no condutor esférico, ele é analisado internamente, né, próximo à superfície, na superfície, externo à superfície, tá? Para a parte interna, né, a gente tem que ele é dado por a constante elétrica vezes a carga geradora, dividido pelo raio, nesse caso aí o raio da esfera, tá? Para próximo nesse caso a esfera, a gente tem que a carga vezes a quantidade, vezes a constante elétrica vezes a carga dividida pelo raio. Para, nesse caso aqui, na superfície a gente tem a mesma equação, e para um ponto fora, né? Nesse caso aqui um ponto externo, a gente tem agora que levar em consideração não só o raio, mas a distância do ponto aqui, né? Que a gente está preocupado em descobrir o potencial elétrico até o centro, ou seja, leva em consideração o raio, mas também leva em consideração a distância do ponto até a superfície, tá? Da esfera, tá? Então, assim é que você calcula o potencial elétrico na esfera, tá, pessoal? Bem, pessoal, a gente está fechando a aula de revisão, tá? Dizer para vocês estarem continuando resolvendo os exercícios, tá? Tanto do livro quanto das atividades do Tarefa Online. Eu estou acompanhando lá pelos relatórios que estão aparecendo para mim, né? Lembrando para vocês que a próxima semana vai ter aulas, ou será de avaliações postadas na plataforma SAS, e dizer para vocês estarem acompanhando também as atividades os capítulos, né, através do QR Code lá, porque vai direcionar vocês para as aulas da plataforma SAS, tá? Qualquer coisa a gente está à disposição pelo WhatsApp para tirar dúvidas de vocês. Até a próxima e tchau, tchau.